ES Brasil entrevista Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. Fonte de dados estatísticos e georreferenciados, o Instituto completa 50 anos produzindo estudos. Pablo, obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil conversando com a gente sobre esses 50 anos, meio século de vida aí do Instituto Jones. É isso mesmo? Isso mesmo, um grande prazer, Kikina, todo o time aí da ES Brasil também, quem está assistindo a gente. O Instituto Jones dos Santos Neves, agora em 2025, completa 50 anos de história, produzindo informação, conhecimento científico para embasar elaboração, monitoramento, avaliação e aprimoramento de políticas públicas. Há 50 anos atrás, o Estado do Espírito Santo passava aí pelo seu segundo grande ciclo econômico, a industrialização. Nesse período, foi necessário estruturar instituições que possibilitassem olhar para o futuro do Estado do Espírito Santo, o planejamento como base aí para a gente construir o futuro do Estado do Espírito Santo para os capixabas. E essa instituição foi instituída, na época era a Fundação Jones dos Santos Neves, inclusive leva o nome do nosso patrono, que é o governador Jones dos Santos Neves, na primeira metade do século XX, foi um governador desenvolvimentista, também usava aí os princípios do planejamento, olhando para o futuro do Estado do Espírito Santo, e essa homenagem do nosso Instituto de Pesquisa Genuinamente Capixaba recebeu o nome do nosso governador Jones dos Santos Neves. E nessas últimas 5 décadas, a gente vê o Instituto Jones colaborando aí com pesquisas, estudos, ajudando a desenvolver o Estado do Espírito Santo e os 78 municípios do Estado na área da economia, na perspectiva social, também na área regional e urbana, territorial do Estado, com estatísticas, geotecnologias, e eu tenho uma grata satisfação, enquanto servidor público, com 25 anos de serviço aqui no governo do Estado, hoje na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG, de trabalhar no Instituto Jones, integrando a família Jones dos Santos Neves, há 15 anos. Cheguei no Instituto por meio de concurso público em 2010, 2011, e estamos lá desenvolvendo o trabalho com muito orgulho em favor e da valorização da ciência, para pensar, planejar e construir o futuro do Estado do Espírito Santo que a gente tanto sonha. Nessa história aí que você já conhece bem, vivencia, quais os fatos relevantes que a gente pode citar nessa trajetória do Instituto? Separando essa história do Instituto em décadas, né? Muito importante também lembrar que o Instituto Jones é hoje uma instituição de referência nacional na produção do conhecimento científico aplicado às políticas públicas. A gente teve a colaboração de grandes pesquisadores, de todos os servidores que já passaram pelo Instituto e hoje labutam na valorização da ciência, na produção científica lá no Instituto, e também os diretores. Tivemos lá diretores como o Estélio Dias, o Orlando Calimã, Luiz Paulo Veloso Lucas, Ana Paula Vescovi, José Edil Benedito, Andresa, Gabriela, o Daniel Cerqueira também, que já foi diretor lá do IPE. Então é uma obra coletiva, né? Mas separando essa história em décadas, a gente pode colocar aí a primeira década do Instituto foi muito voltada para os planos de desenvolvimento que apoiava os municípios capixabas. Foi na década de 70, ali, pegando parte da década de 80, antes da Constituição de 88. É na Constituição de 88 que é dada autonomia aos municípios a desenvolver os seus planos diretores municipais. Então, lá no início, em 75, metade da década de 80, o Instituto trabalhou muito de mãos dadas com os municípios e até hoje trabalha de mãos dadas com os municípios no planejamento, na produção de dados e informações. O DNA do Instituto aí, original,
está focado nesse desenvolvimento regional do Estado do Espírito Santo. Até hoje, eu comento isso porque a gente tem várias ações em parceria com os 78 municípios do estado, inclusive em parceria com a Amunis. Iniciamos 2025 a primeira ação desse ano comemorativo do Instituto Jones na caravana Amunis na Estrada, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Instituto. A gente está rodando aí todas as micro-regiões do estado, levando aí o que há de mais avançado na gestão da informação para auxiliar as políticas públicas. Na década de 80 e metade da década de 90, um projeto que se destacou lá no Instituto Jones foi a elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos da Grande Vitória, que se desdobrou na criação da CETURB e também a criação do sistema Transcol. O Transcol foi gestado dentro do Instituto, o planejamento dele, e a CETURB também. Os primeiros servidores que trabalharam na CETURB saíram do Instituto Jones e criaram esse sistema que é um dos poucos no Brasil. A gente pode dizer que a região metropolitana da Grande Vitória é a única, uma das poucas regiões metropolitanas, para não dizer a única, né, que possui um sistema integrado com tarifa única, inclusive integrando aí, né, uma pessoa consegue pegar um ônibus lá em Fundão, chegar até Guarapari com uma única tarifa, utilizando também ali hoje, com essa entrega aí muito importante, histórica do governador Casagrande, a retomada do aquaviário, né? Então essa década de 80 e 90 ficou muito marcado aí o Instituto com esses trabalhos no campo do transporte coletivo, mobilidade urbana. Já na década de 90 e início dos anos 2000, o Instituto Jones teve um protagonismo na criação da região metropolitana da Grande Vitória, em 95, e também na criação do CONDEVIT, o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Grande Vitória. Concomitantemente, ali já nos anos 2000, o Instituto começa a se tornar referência na produção de dados aí, numa rede de pesquisa nacional, cálculo do PIB, monitoramento dos investimentos anunciados, mercado de trabalho. E agora, de 2010 para cá, o Instituto se destaca também nos estudos no campo da segurança pública, geotecnologias. Já no final da década de 90 foi criado o GeoBases, que são bases de dados, mapas, para pensar os municípios do estado do Espírito Santo. E também, nessa última década aí, a gente viu a criação, a constituição do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o primeiro no Brasil. O Estado do Espírito Santo, por conta da atuação do Instituto Jones, é protagonista na avaliação e monitoramento de políticas públicas no Brasil. Inclusive, a gente exporta esse conhecimento para outros estados, compartilha esse conhecimento. E mais recentemente, essa história brilhante aí do nosso Instituto Jones, o Instituto Jones também foi muito importante na mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos no mundo. O Instituto Jones deu todo o suporte para o governo do estado no período da pandemia da Covid-19, realizando aí junto com os bombeiros, né, a atualização do mapa, matriz de risco, além dessa ferramenta também relevante, os diagnósticos, o portal Covid, e a gente segue trabalhando, produzindo conhecimento com base em tecnologia. Ano passado, agora mesmo, né, o Instituto desenvolveu uma metodologia de aerolevantamento com utilização de drones para monitorar aquele caso triste lá do desastre, o evento climático extremo de Mimoso do Sul, praticamente há um ano atrás, né, e a gente produziu informação e conhecimento para auxiliar na reconstrução do município de Mimoso do Sul. Inclusive, essa tecnologia foi compartilhada pela Defesa Civil do Estado com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, um mês depois, né, quando aconteceu aquela catástrofe climática lá do Rio Grande do Sul. Então, o Instituto Jones é um patrimônio dos capixabas, valorizando o conhecimento e a ciência. E toda essa produção aí de conteúdo, de dados, quem é que está por trás, que faz essa máquina girar? A gente tem um histórico aí de servidores, né, que já passaram aí pelo Instituto e que hoje estão trabalhando lá, altamente qualificados.
o que a gente chama aí dos jonianos, a família joniana, né? Esse time que construiu essa história belíssima aí do Instituto Jones, pessoas hoje que são referências aí na sociedade, na gestão pública, na academia, são pesquisadores profissionais formados aí no campo da economia, temos também lá pessoal formado no campo das ciências sociais, da arquitetura, urbanismo, geografia, oceanografia, administração. Temos os servidores também que rodam lá a parte administrativa do Instituto, que a gente não pode deixar de esquecer. Sem a atividade administrativa, a gente não consegue fazer pesquisa. Contadores, profissionais da área de recursos humanos, temos profissionais também lá de nível técnico também que contribuem. Todo mundo lá no Instituto, né, contribui para esse sucesso que a gente está alcançando em projetar o Instituto em nível nacional. Então vai desde a pessoa que recebe os nossos visitantes lá na portaria, pessoal da segurança, motorista, até o pessoal lá do 5º andar, que é o pessoal que trabalha aí com o geoprocessamento, trabalha também aí com as pesquisas no campo do Observatório da Segurança Cidadã, que inclusive é uma ferramenta do Instituto premiada pelo Prêmio Inoves, né, o Observatório da Segurança Cidadã, que foi criado em 2019 por demanda do governador Renato Casagrande para auxiliar os trabalhos do programa Estado Presente, uma política exitosa no campo da segurança pública, que também tem o DNA aí do Instituto colaborando com a produção de conhecimento e informação. Então a gente tem hoje lá atuando no Instituto servidores altamente capacitados em várias áreas do conhecimento. Um outro detalhe também é que a gente tem 2 carreiras lá no Instituto, a carreira dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, os EPP-GGs, e também os analistas do Executivo, que são carreiras vinculadas à CEGE. E esses profissionais, a gente tem aí um número significativo desses profissionais lá no Instituto que tem um nível de mestrado e doutorado na formação. Agora a gente já está indo para o nível aí dos profissionais lá fazer pós-doutorado. Eu mesmo estou fazendo meu pós-doutorado lá na UFES, né? Então é um grupo bem unido, integrado e qualificado também, que faz valer o lema da nossa bandeira, né? Trabalhe e confia. E para esses 50 anos, o Instituto está preparando alguma programação especial? Sim, a gente está programando, estamos aí com uma série de eventos, já começamos aí com o Amunis na estrada, rodando o Instituto Jones aí, o interior junto com a Amunis, saindo dos gabinetes do ar-condicionado, indo lá para os municípios. Isso a gente dá uma contribuição muito bacana aí, né, para a qualificação e para trocar experiências também com os municípios. Também o Instituto Jones agora, esse ano, junto com o Exército, nós vamos ofertar uma especialização de cidades sustentáveis, em parceria com a nossa Escola de Serviço Público do Estado. É uma pós-graduação que busca qualificar os técnicos dos municípios. São 35 vagas para os municípios e 5 vagas para servidores públicos do governo do Estado. Além disso, também a gente está fortalecendo a nossa escola do Instituto Jones. Também temos eventos, agora no mês de janeiro, a gente realizou um evento conjunto, inédito também. Pela primeira vez, o presidente do IBGE, a diretoria do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esteve aqui no estado lançando seu plano de trabalho 2025. E o Instituto Jones apresentou em conjunto com o IBGE também o seu plano nesse evento público já dos 50 anos do Instituto Jones. Vão ter seminários, palestras, vamos preparar um livro, estamos já construindo isso a várias mãos com diretores que passaram aí pelo Instituto, servidores também. Vamos realizar podcasts também, trazendo servidores, pesquisadores para discutir temáticas como segurança pública, educação, saúde, mobilidade urbana, desenvolvimento urbano, saneamento básico, as políticas públicas, né? E também a gente vai fazer o lançamento desse livro em um evento onde a gente vai distribuir, né, essa parte da história, né, buscando resgatar a história do Instituto nessa obra escrita a várias mãos. O Instituto Jones é produto aí da gestão pública, e a gestão pública é uma obra coletiva, contínua, né, que tem várias mãos que contribuem para a gente desenvolver a história
nesses 50 anos do Instituto. Hoje o Instituto está agora também já planejando o futuro, né? Qual é o Instituto que a gente quer para os próximos 50 anos? E qual é? Como é que vai ser o Instituto Jones no futuro? Nesses últimos anos, o Instituto Jones está muito conectado aí com a vertente da ciência, tecnologia e inovação como propulsores do desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo. Então, a gente hoje vem trabalhando aí com geotecnologias de ponta, a utilização de drones, aerolevantamento automatizado, trabalhando com a geração e construção de modelos numéricos do terreno, são plantas 3D dos municípios que possibilita você planejar, analisar e fiscalizar as áreas de risco, áreas que podem aí ser suscetíveis dos eventos climáticos extremos. Essa é uma realidade do nosso tempo, né? Também essas tecnologias aí estão vinculadas às transformações digitais, né? Hoje o Instituto trabalha com inteligência artificial, tem um projeto nosso lá que visa expandir a utilização da inteligência artificial, por exemplo, para auxiliar na identificação da evasão escolar. Já temos um projeto com a CEDU que utiliza a inteligência artificial. A gente trabalha aí com um sistema R de linguagem computacional, aonde tem um algoritmo, uma sintaxe que utiliza inteligência artificial para identificar na escola aquele aluno que tem as características que pode evadir da escola ou abandonar a escola. Juntamos essas informações, produzimos em conjunto com a CEDU, e a CEDU, com essas informações, Secretaria de Educação, utiliza um protocolo para poder reduzir a taxa de abandono e evasão escolar. Os primeiros resultados já estão mostrando que o modelo tem uma precisão aí de acerto, né, um nível de acerto superando os 90%, e está contribuindo para reduzir a evasão e o abandono escolar. E isso daí gera muito orgulho para a gente, né? É usar a inteligência artificial para proteger o bem maior da nossa sociedade, que é a educação, um dos pilares básicos aí para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Além disso, a gente está investindo também no nosso planejamento lá, uma renovação do nosso parque tecnológico, computadores com tecnologias aí modernas, atualizadas, para o processamento de um grande volume de dados. Hoje a gente está na era dos Big Datas, dos Data Warehouse, né? Então você tem que ter máquinas capazes de processar um grande volume de dados num curto espaço de tempo. Então a gente está preparando também o Instituto para esse momento, esses próximos 50 anos, né? E eu lembro também uma primeira visita que eu fiz no Instituto, na época eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, na Gerência de Estatística e Análise Criminal. Eu não vou saber precisar o ano, mas ela era ali entre 2005, 2006, por ali na metade do início da década, de 2 décadas atrás. E eu lembro que no Instituto não tinha um computador para cada servidor. Os servidores tinham que revezar. Isso eu estou falando há 20 anos atrás. Olha o quanto que a gente mudou de 2005 para cá. É praticamente impossível um servidor hoje trabalhar com pesquisa sem acesso a um computador, e um computador robusto, né, para processar dados. Naquela época não tinha redes sociais, né? Hoje o Instituto está conectado com as redes sociais, inclusive o trabalho da nossa assessoria de comunicação, a Stephanie, né? A gente está aí conectado em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, X, também no LinkedIn. Então o Instituto hoje ele se projeta aí no campo da popularização da ciência, tecnologia e inovação nas redes de comunicação, as redes sociais, e também a gente busca atingir aí todos os estratos demográficos, né? Desde da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e também do pessoal que está na terceira idade, com os nossos estudos. Hoje o Instituto está integrado aí com parceria com todas as secretarias do Estado, com os 78 municípios do Estado, instituições relevantes para o desenvolvimento do Estado têm parceria com o Instituto, como, por exemplo, o CREA, a OCB, o cooperativismo, que é muito importante aqui no nosso Estado, outras entidades de classe, como o CAL,
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, contabilidade, administração, parceria também com o setor produtivo, as federações, comércio, indústria, a Federação da Agricultura também, dos transportes, o Espírito Santo em Ação. Então hoje o Instituto está integrado e esses próximos 50 anos é fortalecer ainda mais esses laços, porque a gente tem a certeza que sozinho a gente vai mais rápido e junto a gente chega mais longe.